Boa noite, amigos. Novamente nos encontramos uma noite de quarta-feira chuvosa em São José do Rio Preto para conversarmos em torno do livro Boa Nova e especificamente no capítulo 19, intitulado Comunhão com Deus. Paramos na segunda-feira em que João Evangelista pede a Jesus que na primeira oportunidade mostrasse para ele um exemplo prático dessa verdadeira comunhão com Deus. Porque a dúvida grandiosa de João era com relação à oração. Porque a oração é o mecanismo que nos encontramos em comunhão com Deus. E então João Evangelista tirou várias dúvidas. Se deveria pedir, se deveria agradecer na prece, se teria que ser em público, se teria que ser em particular. Então Jesus detalhou vários pontos. E agora, ainda com dificuldade de compreender a oração como uma ferramenta para a comunhão com Deus, então João pede que na primeira oportunidade Jesus exemplificasse na prática, no dia a dia, como seria essa comunhão com Deus. E então, no final do capítulo 19 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, nós teremos um exemplo prático para as nossas reflexões da noite de hoje. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém. Que conversação? A de João Evangelista pedindo para Jesus que desse um exemplo prático. Então, essa conversação aconteceu próximo a Jerusalém, ou seja, não dentro de Jerusalém. E aqui tem um detalhezinho muito interessante, porque Humberto de Campos, apesar de ser um escritor brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, desencarnado e psicografando por Chico, ele não contou essas coisas apenas para florear, algum sentido teve. E esse sentido nos começa a ser dado quando a gente vê que o que vai acontecer de exemplo prático, singelo, sincero, não acontece em Jerusalém. Não. Jerusalém é o simbolismo da cidade, do poder. Mesmo que tenha lá várias religiões, mesmo que tenha lá várias seitas, várias vertentes religiosas, sendo a sede do governo judaico, mas nós vemos a Jerusalém como uma cidade que não é decoração. É mais de status, posição, convencionalismo, do que um movimento de coração. Os maiores ensinos de Jesus, o maior número de experiências, o maior número de vivências, o maior número de lições, mais para o coração, mais espiritualizados, não se deu em Jerusalém, e sim na Galileia. E na Galileia, uma cidade em especial, Cafarnaum. E isso que Humberto de Campos fala, que numa das ausências eventuais do mestre, do círculo bem amado de sua família espiritual em Cafarnaum. Então nós vemos que não dentro da cidade de Jerusalém, mas nas cercanias e um pouco distante do círculo amado da família espiritual em Cafarnaum. Olha, Humberto de Campos dá essa senha, nos dizendo que a família espiritual, onde Jesus tinha maior vinculações no campo da espiritualidade, no campo do amor incondicional que o Deus, nosso Pai, tem para conosco, seus filhos, incondicionalmente, foi dado ali na cidadezinha de Cafarnaum e, portanto, longe de Jerusalém. Mas esse exemplo em especial vai estar ali nas cercanias de Jerusalém. Mas lembrando
que o maior número de exemplos de vivências no campo da família espiritual foi na Galileia, e em especial Cafarnaum, sua família espiritual, diz-nos aqui Humberto de Campos. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender o programa de viagem organizado por Jesus. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecidos pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frontes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Vamos lembrar que essa região onde Jesus caminhou, viveu, pregou, é hoje o país de Israel. Portanto, terras arenosas, desérticas, de pouca vegetação. Mesmo assim, as belezas naturais são apreciadas por Jesus e por João, como a nos mostrar que mesmo dentro da aridez de tudo que a gente convive, de todas as dificuldades, de todas as provas e das lutas que nos chegam, há belezas naturais, porque esse planeta Terra, um planeta escola, é e tem a marca do amor incondicional de um Cristo para conosco, que edificou essa casa, escola, e é conhecida nos páramos espirituais como uma escola que tem a marca registrada do diretor, que é o amor. Então, a abençoada escola amorosa para a educação de nossas almas. Portanto, belezas naturais existem, porque o amor só constrói beleza, equilíbrio e harmonia. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Então tá, esse vai ser o ambiente, a ambientação para Jesus dar o exemplo prático do que é a verdadeira comunhão com Deus, que iniciou-se através dos ensinos relativos à oração, à prece. E nós vamos ver aqui que não vai ter nenhum movimento de oração tal qual nós conhecemos, mas será ambientada num lugar rude, desértico, em que tem um trabalhador que está ali cavando um poço à procura da água preciosa. É esse contexto, é essa paisagem que Jesus então irá demonstrar a verdadeira comunhão com Deus. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo, a pretexto de breve descanso, e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Resposta com um sorriso daquele quem foi interpelado: busco a água que nos falta. Jesus volta a perguntar, evidenciando afetuoso cuidado: a chuva é assim tão escassa nessas paragens? A que o trabalhador respondeu: sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a Jesus em tom amigo. Então vamos ver aqui o que é a verdadeira comunhão com Deus. E vamos ver aqui que ela se faz de uma forma inusitada, além,
e muito além de uma oração. Para pedir ou para agradecer, se de joelho ou se em pé, dentro de um templo ou na natureza, nós vamos ver que a resposta de Jesus vem a uma edificação, uma construção para a comunhão de Deus, comunhão com Deus, e que se faz no dia a dia. Por isso usa o exemplo do trabalhador ali, escorrendo de suor, batalhando na busca da água, confeccionando um poço e perguntando para ele: que fazes? Procuro água. Mas a água é tão escassa aqui? Sim, ultimamente muito escassa. Esse quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que esse homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para seu esforço, procurando o reservatório, que é a providência, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então, vemos Jesus caracterizando que a verdadeira comunhão com Deus se compara naqueles símbolos singelos da natureza. E ainda Humberto de Campos destaca que os símbolos da natureza são os símbolos mais puros, que são capazes de evidenciar a sabedoria e o amor de Deus. E aí continua: olha esse homem, ele sabe, ele tem compreensão, ele sente que sem a água da chuva não haveria mananciais, alimentação, belezas na terra. No entanto, mas ele não para o seu esforço. Olha que bacana. Tá bom, o que vem da água da chuva é muitas vezes mais benéfico, mais criador do que a água obtida de outra forma. Digamos assim, do que a água vindo da terra. Mas, mesmo assim, o trabalhador não para o seu esforço na busca de manter ativo, na busca de preservar os bens, mesmo não recebendo diretamente e na hora que se faz necessária, sob o ponto de vista dele, da natureza. Então, a mensagem aqui é válida no que está depois dessa colocação adversativa, mas o que importa? O que é essência? O que é ensino? O trabalhador não para o seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então ele não deixa de confiar na natureza, mas ele busca com o seu esforço próprio fazer acontecer aquilo que está ao alcance dele. E isso me faz lembrar uma oração em que ela é chamada oração do discernimento, se eu não me engano, em que nessa oração nós rogamos para aquelas coisas que nós podemos fazer, que depende de nós, que tenhamos não é oração da serenidade, que tenhamos serenidade de entender e assim operar, agir. E aquelas coisas, aqueles eventos, aquelas situações que não temos como algo fazer, que nós possamos compreender o sentido delas e aceitá-las como bênçãos do alto, a nos instruir. Então, nessa colocação de Jesus, nós estamos vendo isso do trabalhador. Ele sabe da necessidade da água vinda do céu. No entanto, ele não deixa de dar o seu esforço pessoal em procurar recursos da natureza que não vêm do céu, que vem através desse buscar da água subterrânea, que é vinda também da providência divina. Aliás, tudo se resume sendo da natureza divina. Mesmo as coisas que operamos, aparentemente que é humana, mas nós usamos recursos vindos de Deus. Como, por exemplo, numa edificação, numa construção de um edifício, nós utilizamos de materiais que são fornecidos pela natureza.
Se são fornecidos pela natureza, não são criados por nós. Areia, cimento, pedras. O que é nosso é o esforço em reproduzir o que vem do Pai Celestial. Então, nós temos grande poder, nós temos grande capacidade, nós somos Cristos, como foi colocado por Jesus. Porém, a força, o poder não vem de nós, existe uma fonte. Então, nós utilizamos recursos criativos de Deus. E o que nós criamos, na verdade, estabelecido pela doutrina espírita, é chamado de cocriação. Nós criamos junto com Deus, porque não vem de nós. A matéria-prima não é nossa. Por isso que somos co-criadores. E nós criamos desde pensamentos, sentimentos, ações minúsculas, pequenas, quanto grandiosas. Aliás, as pequenas são um exercício para aprender e se qualificar a fazer as grandes. Continua Jesus. Dentro desse símbolo, temos de entender a chuva como favor da sua misericórdia, sem o qual não possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Então veja, dois símbolos explicados por Jesus. Primeiro, a chuva. A chuva é misericórdia. Porque se fôssemos pensar se nós mereceríamos, não mereceríamos. Se fôssemos basear, por exemplo, em reflexões da nível de ecologia. Alteramos tanto o ambiente que temos alterado o índice pluviométrico, a temperatura do planeta. Então, é verdadeira misericórdia vir água do alto. Porque a água do alto também, nós temos notícia através do livro Nosso Lar, ela vem qualificado com elementos divinos. O Rio Azul, que passa pela cidade de Nosso Lar, ela atravessa a governadoria e o Ministério da Elevação Divina coloca nessa água elementos criativos. É o único trabalho mais material do Ministério da União Divina do Nosso Lar. E depois narra André Luiz, pela psicografia de Chico, que essa água que recebe elementos divinos, co-criadores dos ministros da elevação divina, depois desembocam nas nossas nuvens, que caem como forma de água, de chuva. Por isso que a chuva tem propriedades criativas que nós conseguimos observar. Uma planta reagindo com a água da chuva é diferente do que a aguada com a água da borracha. Por conta desses elementos da misericórdia divina. Que nesse caso não vem de nós, mas vem de elementos de Deus. Ou seja, a fonte de Deus. E um outro símbolo explicado por Jesus é da alma humana. O que seria a alma humana? Pelo menos na atualidade, né? Daqui a algum tempo esperamos que seja diferente. Mas uma paisagem deserta de Jericó. Olha só, a alma humana ainda é pobre em sentimentos santificadores. Por isso é comparada como o deserto de Jericó, aqui por Jesus, para que João Evangelista entenda como é essa questão da comunhão com Deus. E agora vem a senha. Orar, rezar ou não? É claro que sim, sempre orar, sempre rezar. Mas mais do que isso, como é que se faz a verdadeira comunhão com Deus? Após orar, após rezar. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Compreenderam? Então, o trabalhador é o simbolismo do cristão ativo. Como é que tem que ser o cristão ativo? Cava nos caminhos áridos. Então, a experiência difícil que nos chega através de uma pessoa, de uma circunstância, de uma instituição, são os caminhos áridos. Que o cristão ativo, com muitas vezes sacrifício, e vamos caracterizar direito essa palavra, porque para muita gente sacrifício é peso, e no entanto não é esse o sentido da palavra, porque se nós quebrarmos a palavra no meio, ela deriva de dois. Sacro-ofício.
sacrifício, ou seja, labor, trabalho, operar santamente. Então, sacrifício não tem que ter esse peso com que nós fomos criados na nossa cultura cristã, mas sim como um labor, como um trabalho sagrado. Fazer, sentir, pensar, verticalizado para o alto. Então, muitas vezes o cristão ativo que cava junto aos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrima. Suor é o simbolismo do trabalhador mesmo, do que não para, igual aquele que está furando o poço lá na estrada de Jericó. E lágrima é elemento da natureza. Ao contrário do suor, o suor é elemento de produto mesmo de trabalho, de metabolismo de nossas células. Inclusive vem com alguns resíduos tóxicos, como ureia e tudo mais. Mas as lágrimas não. As lágrimas, elas são elementos de limpeza. É água pura com uma pequena quantidade de cloreto de sódio, salzinho. Então as lágrimas é elemento de limpeza, mas um elemento de limpeza não puramente com água, mas temperada com o sal. Aquele mesmo sal que Jesus falou, que vós sois o sal da terra, que não pode ser muito, senão estraga, mas que dá o sabor, que dá a diferença. E para encontrar a luz divina em seu coração. Então, onde se encontra a luz divina? Onde é que é a sede da nossa mente? Que é onde alinhamos os pensamentos, os sentimentos que vão desencadear nossas ações. É no coração. Então, a sede de Deus, o Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós, ou o Espírito Santo, que algumas linhas religiosas falam, a sede dessa estrutura que alguns estudiosos dizem como mente, é o coração. É o que conecta com Deus. E aqui Jesus está dando essa senha. Que o cristão ativo para a verdadeira comunhão com Deus tem que trabalhar junto aos caminhos áridos, com sacrifício, suor e lágrima, para encontrar a luz divina. E algumas pessoas vão sair procurando a luz divina aí com lanterna para ver se acha, num lugar externo. E não é. A luz divina é algo que já trazemos em nós. Quando saímos da casa do Pai, Ele não nos abandona, Ele está conosco, através desse Espírito amoroso dele que habita em nós. E essa sede é o coração, reforçada aqui por Jesus. E a água, conclui Jesus, é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. Então, ele decifra, pelo menos para nós, 4 símbolos, né? Dos quais o principal é a nossa posição aqui na terra, já que a água é a essência de Deus, já que a alma humana é um deserto, né? Que ainda precisa ser trabalhada, e a chuva que vem, né? Quer dizer, o recurso que vem, que é Deus se fazendo nas nossas vidas em abundância, porque vem com elementos, no caso da chuva, da elaboração de seres superiores, e que cai para nós como fecundação, para que nova colheita se faça, para que a vida se mantenha na terra. E o principal disso tudo, o trabalhador, que é bem o simbolismo nosso, de suor, de esforço, de ofício santo, insistentemente, para encontrarmos a luz divina, ampliando a nossa luz, porque já somos luz, fazendo ela aparecer, associando-nos com a luz maior que é Deus. E isso está no nosso coração. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Engraçado que isso veio depois de muitos dias de trabalho, talvez para representar para nós
penso eu, que o nosso esforço deve ser constante, perseverante e independente do tempo. Porque já que nos afastamos da casa do Pai, muito, 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 muito distante, durante um longo tempo de muitas encarnações, escolhendo equivocadamente, é natural que tenhamos um caminho de retorno à casa do Pai, alinhando com Ele um tempo proporcional. Portanto, cabe-nos o esforço, a perseverança, a sinceridade. E dando um passo na frente do outro, nós estaremos sendo beneficiados com a chuva da misericórdia que vem ao nosso encontro, favorecendo-nos que não desanimemos, que persistamos até os finais dos tempos, como prometeu Jesus que estaria conosco. O final do tempo para cada um é de acordo com as escolhas. Os finais dos tempos para Paulo se deu na estrada de Damasco, quando os tempos do seu ego e da sua ilusão foi substituída para o que é real e verdadeiro em seu coração. Os finais dos tempos para Lázaro foi quando ele saiu do túmulo das ilusões, dos sonhos. E para nós, quando será os finais dos tempos? Meditemos, amigos. Paz no coração.